Olha, eu vou te contar que o Asa Criminal de hoje tá um enredo de uma série, de um serviço de streaming. Eu acho que essa história poderia ser facilmente virar um filme ou virar uma série de TV e daria muito certo, porque é uma história inacreditável. A nossa protagonista dessa história, eu vou fazer de uma forma diferente, não vou contar pela vítima, vou contar do ponto de vista de uma das pessoas que ajudou a solucionar esse crime, que foi uma médica, a médica forense, e ela inclusive tem um livro, vou deixar toda aqui a descrição de todas as fontes que eu usei, aqui no comentário em destaque para você ir lá ver, e ela ficou super famosa por causa desse caso, e ela foi assim, ela deu uma mega contribuição para que essa questão e casos iguais a esse pudessem ser solucionados na Tailândia. Esse caso aconteceu em 1998 e a gente tem essa médica que vai ser a protagonista toda da história, que vai bagunçar e obrigar a polícia da Tailândia a resolver um crime que eles não queriam resolver. Você quer saber que história é essa? Eu vou te contar todos os detalhes logo depois da nossa vinheta. Olá pessoal, diversas pessoas da internet, tudo bem com vocês? Meu nome é Divan Fleury, também conhecido como o Embaixador da China, e esse aqui, gente, é o Asa Criminal, o primeiro quadro do YouTube Brasil, a trazer casos criminais que aconteceram tanto na Ásia ou com asiáticos ao redor do mundo. Então, se você gosta desse tema, toda semana eu tô trazendo aqui um caso babadeiro para você, comentando e explicando todos os detalhes, dá muito trabalho, então já deixa o seu like, deixa seu comentário para saber que você quer ajudar aqui no crescimento do canal. Então, bora aí pro vídeo. Para eu fazer esse vídeo de hoje, eu li o livro da doutora Pornitip Rojasannu. Eu vou tentar abreviar aqui alguns nomes, porque os nomes tailandeses eu achei extremamente complicado e eu não quero pecar na pronúncia, que eu vou pecar com certeza, mas eu quero pecar o menos possível, então eu vou tentar reduzir o nome das pessoas. Então, toda vez que eu mencionar a Pornitip, eu vou chamar ela como médica ou a doutora Pornitip. Ela é uma das primeiras doutoras, ela é realmente doutora, ela é uma médica, e ela é doutora não porque ela é médica, mas porque ela fez doutorado, que é muito importante. Ela fez doutorado em medicina forense, que é aquela medicina que estuda cadáveres que estão relacionados a crimes. E ela lançou um livro resumindo alguns casos no qual ela trabalhou. E esse caso é do primeiro capítulo do livro dela, é um dos primeiros crimes que ela narra. E é um crime, gente, que tem vários plot twists, várias reviravoltas que vai deixar você de queixo caído. A Jandira Ploy Anguzli tinha 23 anos em 1998 e ela estava no 5º ano do curso de medicina na Tailândia quando tudo isso aconteceu na vida dela, quando a vida dela foi retirada. Ela tinha acabado de sair de trabalhos, de estudos no departamento de ortopedia e ela ia começar os estudos no departamento de oftalmologia. Esse era a última rotação que o curso de medicina tinha lá na Tailândia, o curso dela, e era muito comum de fazer essa rotação por departamentos dos alunos. No dia 26 de janeiro de 1998, ela disse para uma amiga dela que ela precisava se ausentar da universidade por algumas horas durante o período do dia, porque ela tinha alguns assuntos para tratar, para lidar, e ela só voltaria às 7 horas da noite, porque naquele mesmo dia, no dia 26, ela teria uma aula à noite na universidade, então ela teria que regressar. Porém, ela nunca regressou. Passaram-se 3 dias e a universidade recebeu oficialmente uma nota de desaparecimento da avó da Jandira. Então a universidade começou a investigar o que aconteceu com essa aluna, porque eles queriam saber aonde que estava a Jandira. E aí que entra a nossa médica, a nossa doutora, nessa história toda, que vai contribuir bastante para a resolução desse caso. A Pornitip, ela era médica, professora do departamento de análise forense lá nessa universidade de Bangkok. E uma das funções dela era trabalhar com a orientação de alunos. No livro dela, ela descreve que naquela época, quando ela era orientadora, conselheira de alunos,
ela acabava atendendo muito mais meninos do que meninas, porque de acordo com ela, os meninos, eles não conseguiam resolver as suas questões sozinhos. Eles sempre precisavam ali exteriorizar com alguém, sempre precisavam de ajuda de terceiros para poder solucionar os seus problemas, ou seja, ela sempre ajudava eles com assuntos da universidade, com tópicos difíceis, ela ajudava, explicando, tirando dúvidas de alguns tópicos do curso de medicina. Ela ajudava alguns alunos a estudarem, e ela também, às vezes, também ajudava a questões emocionais, questões afetivas no âmbito familiar. Eram vários os casos que passavam ali pelo aconselhamento dela lá no departamento que ela tinha que bater o ponto. Ela chegava super cedo na universidade, ela começava a trabalhar na universidade às 5 horas da manhã, que ela preparava todo o material que ela ia dar aula e depois ela se preparava para poder receber os alunos pelo período da manhã. Então foi nesse contexto que a nossa médica recebeu a notícia do desaparecimento da Jandira pela universidade. A universidade pediu para que a nossa médica fizesse ali uma pesquisa para saber quem era essa estudante desaparecida. Só que tem um detalhe, como ela sempre aconselhou muito mais meninos do que meninas, ela não tinha um registro na memória dela de quem era essa aluna, de quem era essa Jandira. E em 1998 não existiam arquivos digitalizados, eram todos arquivos físicos que a pessoa precisava ir no grande galpão, no grande arquivo da universidade, para poder ver ali, pesquisar informações sobre os alunos. E foi isso que ela fez. Ela pegou o nome da Jandira e foi até esse lugar onde guardam os arquivos dos alunos, porque ela queria saber quem era a Jandira. Não existia rede social naquele tempo para ela pegar ali uma foto para saber quem era. Então ela foi lá, encontrou a parte da Jandira e viu que naquela parte tinha uma foto da Jandira que ela tirou no primeiro ano quando ela começou o curso. E ela já estava no 5º ano, ou seja, ela já estava ali um pouco diferente, mas ela já tinha ali uma noção de quem que era a Jandira. E uma coisa que ela achou curioso é que a Jandira era uma excelente aluna, tinha várias notas boas e sempre se destacava ali na ficha dela. E como ela era professora, ela sabia que o desempenho da Jandira, em comparação com os demais alunos, era um desempenho ali excepcional. E isso quer dizer que ela não iria ter uma atitude de abandonar o curso, de fugir do curso assim, sem mais nem menos. Alguma coisa grave tinha acontecido. Então, depois de saber quem era a Jandira, ela começou a investigar, a entrevistar possíveis alunos que talvez conhecessem ela. Ela entrevistou mais de 100 alunos no curso de medicina, e ela ficou pasma por saber que a Jandira era quase uma fantasma. Ninguém lembrava dela, as pessoas lembravam, mas ninguém sabia, ninguém tinha dado a falta dela. E ela ficou muito surpresa nisso. Nossa, a Jandira parecia ser uma pessoa muito solitária, porque em uma semana do desaparecimento dela, ninguém tinha notado. E isso ela explica, dando ali o contexto daquela época, que o curso de medicina era um curso muito pesado e os estudantes tinham esse sistema de rotatória de departamentos, estavam sempre ali trocando de lugar para estudar. Então isso fazia com que os estudantes não criassem vínculos afetivos fortes entre eles, porque eles estavam ali sempre trocando de turma e trocando de alunos. Então os alunos acabavam, por hábito, se dedicando muito mais a estudar as matérias do curso do que fazer amizades firmes e fortes ali na universidade. Mas a Jandira tinha, sim, alguns pouquíssimos amigos, mas mesmo assim isso demonstrou para a nossa médica que ela era uma pessoa muito solitária, muito sozinha, que ela tinha pouquíssimos amigos. E um outro contexto histórico que é importante lembrar, salientar aqui, é como eram tratados casos de desaparecimentos na Tailândia. Casos em que pessoas desapareciam não eram tratados com prioridade. Se uma família relatasse um desaparecimento, era muito provável que a polícia não iria investigar, porque a polícia preferia dar prioridade para outros casos mais sérios. Aí você vai perguntar, Edivan, mas e se a pessoa desapareceu porque alguém tirou a vida dessa pessoa, não evoluiria para um outro crime? Sim, evoluiria. Mas até lá, a polícia não ia investigar. E então, como a Jandira foi dada como desaparecida, a família precisava se mobilizar para tentar encontrar respostas
por eles mesmos. Então, por isso que eles foram na universidade para saber se a universidade fazia uma investigação ali interna e pudesse dar pistas do que tinha acontecido e por onde andava a Jindira. Uma outra coisa que a nossa médica relata no livro dela, descreve que no ambiente familiar daquela época, quando aconteceu esse caso, é que as crianças, elas cresciam em um ambiente muito fechado e excluído de relações afetivas. E quando elas cresciam, se tornavam adolescentes ou jovens adultos, elas tendiam a não reconhecer a maldade do ser humano, de outros coleguinhas. Então, se uma pessoa se aproximasse dela com determinadas maldades, essas crianças não tinham essa malícia, esse insight para perceber, nossa, essa pessoa aí, esse rapaz ou essa moça tem má intenções comigo, vai querer aprontar, vai fazer alguma coisa de ruim comigo. Eles não tinham, porque eles acreditavam realmente que as pessoas poderiam ser amigos delas ou deles. E a Jindira, ela, naquela época, ela foi criada, a maior parte da vida dela, pela avó dela. Ela não conheceu o pai dela, e a mãe dela trabalhava nos Estados Unidos, e ela tinha um negócio nos Estados Unidos, então ela que sustentava a Jindira, a mãe dela, que é a avó da Jindira, e a Jindira à distância. Então ela trabalhava nos Estados Unidos e mandava o dinheiro para a filha dela. Quando a Jindira sumiu e a avó dela declarou o desaparecimento, a mãe imediatamente voltou para a Tailândia para ajudar nas buscas pela filha. E com 2 semanas de desaparecimento da Jindira, a nossa médica, a Ponchi, ela já sabia que tinha alguma coisa muito ruim acontecendo, então ela já estava ali perdendo as esperanças de que iria encontrar a Jindira com vida. Mas a polícia não foi de tão mal nesse caso, que a polícia, devido à pressão que a família fez para que encontrasse respostas, eles começaram sim a investigar algumas pessoas, porém, como a Jindira tinha pouquíssimos amigos, isso acabou limitando e facilitando os possíveis suspeitos. O principal suspeito que a polícia conseguiu mapear foi o namorado dela na época, que também era estudante de medicina na mesma universidade que a Jindira, só que ele era alguns anos mais novo que ela, alguns anos antes do ano dela. E ele foi tido como o principal suspeito do caso, o Sam Sarkonhat. E ele foi tido como principal suspeito porque a polícia encontrou manchas de sangue no porta-malas do carro dele. Quando essas manchas de sangue foram encontradas e a polícia falou que havia encontrado vestígios de sangue no carro dele, a médica queria ajudar de alguma forma, porque ela era o quê? Médica forense, então ela poderia talvez ali contribuir com o caso. Só que existe uma coisa chamada burocracia, e a polícia fala assim: você não vai ajudar a gente não, porque isso quem faz é a gente, você não vai passar por nossa autoridade. A gente tem uma análise forense aqui, um departamento, e é esse departamento que vai fazer essa análise. Então, querida, a gente não precisa da sua ajuda. Foi isso que eles falaram para ela. Só que, porém, só existia uma máquina no país todo, na Tailândia toda, que fazia essa análise precisa de DNA, e essa máquina estava onde? Neste bendita universidade / hospital, escola que a nossa médica trabalhava. Ou seja, a equipe forense do departamento de polícia não tinha esse recurso, essa máquina avançada para aquela época, para o ano de 1998. E a nossa médica, que ela era muito cri-cri, ficava ali insistindo: eu quero ajudar, quero ajudar, quero ajudar. E a polícia falou: querida, você vai ajudar, não sabe por quê? Porque a gente conversou com o Sam, bateu aqui um papo com ele, e o Sam disse que aquele sangue ali era de peixe picado, porque ele ajudou a mãe dele tinha um negócio, e ele pegou peixe picado in natura para distribuir, para entregar para os clientes da mãe dele. E esse sangue era do sangue desses peixes, então não era preciso, a gente não quer fazer exame de DNA porque é o sangue dos peixes, né? E ela ficou assim um pouco encucada. Ela falou assim: se você já foi pra Tailândia ou nunca foi, eu vou te explicar uma coisa. A Tailândia, o clima da Tailândia é muito quente, parece tipo Amazonas, de tão quente, fica ali naquela linha tropical. Então o negócio é tenso, é quente, é úmido, e não fazia sentido, na mente da nossa médica, pessoas comprarem carne in natura de tão longe, porque a mãe dele, a família dele morava numa cidade, e ele disse que fez ali um roteiro para entregar para os clientes em outras cidades.
E como ela era médica, legista, né, de coisa forense, coisa de cadáver, ela sabia que se uma carne in natura tivesse andando aí, circulando dentro de um ambiente super quente, que é o ambiente de um porta-mala, essa carne ia chegar podre no local. Uma hora ela ia estar ali imprópria para o consumo. Então, para ela não fazer sentido, faria mais sentido se a carne tivesse sido congelada. Então, isso já acendeu um alerta na cabeça dela. A polícia, então, tentou aí espremer um pouco mais o Sam, tentando obter respostas, porque ele realmente, se ele era namorado dela, tinha que saber alguma coisa. Então, foi quando ele falou que eles saíram para jantar à noite, comeram em um shopping e eles tiveram uma discussão porque ela queria terminar um relacionamento com ele e ela saiu puto da vida com ele e nunca mais viu. Eles não se viram mais. Foram horas e horas de interrogatório e a polícia acabou desconfiando que talvez eles não estivessem falando a verdade. Então eles falaram assim: Sam, você tá aqui que a gente vai colocar um polígrafo com você, que é o detector de mentira. E o polígrafo detectou várias nuances na voz dele, e essas nuances dão indícios de que ele não tinha certeza naquilo que ele estava contando, ou seja, mentira. E a polícia encontrou ali, eles tiveram várias nuances, muitas variações na voz dele, que a polícia chegou a concluir que esse rapaz está mentindo. Só que não existiam evidências físicas que pudessem incriminá-lo, que pudessem colocar como a pessoa responsável pelo desaparecimento da Jindira. Se precisava ali de uma prova mais concreta. Só o polígrafo não era necessário. Então eles foram até o apartamento dele para verificar se tinha alguma coisa e não acharam nada. Então a polícia começou a ouvir outras pessoas que foram citadas durante o depoimento do Sam. Ele disse que ele teve contato com alguns amigos deles, então a polícia começou a entrevistar essas pessoas, e essas pessoas começaram a dar versões contraditórias do que o Sam tinha falado. Então, como não tinha celular naquela época, ele não tinha como ligar pro pessoal para avisar: ei, mente assim, desse jeito, assim, assado. Ele não tinha. Então a polícia foi lá, entrevistou essas pessoas e viu que estava ali super contraditório. Então, no dia 5 de março, ou seja, quase 2 meses depois, quase, né, um mês e algumas semanas, ele foi preso preventivamente, né, porque só por esses indícios já podia ser preso até ser julgado. Foi aí que ele confessou que ele tirou a vida da Jindira dentro do carro dele, só que ele deu um cagaço nele, ficou com medo e de que alguém descobrisse o que tinha acontecido. Ele pegou a mãozinha dele, fez isso aqui com ela, e aí ela perdeu a vida dela. Ele foi até um hotel, e nesse hotel ele conta que por ele ser estudante de medicina, ele tinha ali técnicas para saber como cortar carne humana. Então ele desossou a menina, tirou a pele e os órgãos e jogou pelo ralo. Em determinado momento, o ralo começou a entupir. Ele usou um produto de limpeza para poder desentupir o ralo e jogou pelo ralo. Os ossos ele colocou dentro de uma bolsa esportiva, pegou ali uma rodoviária que levava para um rio e jogou essa bolsa em um rio. Jogou os esqueletos ali no rio. A nossa doutora estava prestando atenção, acompanhando as notícias na TV, e já bateu um outro alerta ali, ela estava sempre ali sendo cri-cri ali na cola da polícia, cobrando, falando determinadas coisas, não cobrando, mas falando que, olha, gente, não é bem assim que ele está falando. E ela não acreditou na confissão dele, porque não fazia sentido ele ir para um hotel. O ocorrido aconteceu em janeiro, ele só foi preso em março. Deu aí bastante tempo de pessoas irem para esse hotel e terem ficado nesse quarto. Quando você, de acordo com a nossa médica, né? Quando você pratica esse tipo de coisa em um ambiente, é muito difícil você conseguir se livrar de todas as manchas de sangue que eventualmente vão sair do corpo da pessoa. E também não tem como camuflar o cheiro. Vai passar um tempo, vai passar uns dias e o cheiro vai ficar. Então as pessoas, os próximos hóspedes que usarem aquele quarto, vão notar que tem ali um cheiro diferente, e em nenhum momento o hotel notificou a polícia de que havia ali um cheiro diferente. Então por isso que ela não acreditava, e ela falou assim: olha, pessoal, acho que esse Sam aí tá falando mentira, ele matou.
Mas não foi desse jeito que ele tá falando, não. Então, aí que vem o negócio de série de TV. Imagina você, na cabeça dela, a médica falou assim, nossa, esse rapaz, ele é um estudante de medicina, ele tem acesso a um necrotério, ele tem acesso a corpos. Se eu fosse um assassino e eu fosse estudante de medicina, aonde esconderia um corpo? No necrotério da universidade. Então, ele foi preso na quinta-feira. Na sexta-feira, ela começou ali o trabalho de investigação dentro da própria universidade. Ela foi lá na universidade e foi ali na parte de necrópsia do hospital para verificar se tinha alguma coisa anormal, alguma coisa fora do lugar. E ela fez uma investigação minuciosa e descobriu que não tinha nada fora do lugar. Todos os cadáveres que estavam ali eram cadáveres que aparentemente estavam ali em decomposição já há muito tempo, conservado no formol. Quando ela acabou essa investigação que ela fez por conta própria, a polícia ligou pro departamento dela, né? Fez tri. Ela atendeu, ela falou, oi, quem é? Ela falou, doutora Kepi. Aqui é o policial. A gente descobriu, a gente fez ali uma busca baseada no depoimento da confissão dele e a gente encontrou duas caveirinhas no rio. 2 caveirinhas, gente. Olha, guarda essa informação. Que eles encontraram 2 caveirinhas de 2 pessoas que tinham desaparecido. Como é importante ter um departamento que investiga desaparecimentos, né? E ela falou, só pode ser de Jandira, uma dessas 2 caveirinhas aí. Só que a nossa médica, ela descreve no livro, que era muito complicado naquela época pegar vestígios de DNA de esqueletos que passaram muito tempo aí no fundo do mar. A polícia não teve outra solução a não ser trabalhar junto com o hospital / universidade e terem que aí engolir os questionamentos da nossa médica, que estava toda hora azucrinando no ouvido deles, falando que eles não estavam fazendo um negócio direito. Então eles não tiveram escolha. Aí o que a nossa médica fez? Como ela teve que cooperar, ela finalmente pôde participar efetivamente da investigação, ela teve a ideia de convocar os amigos próximos de Jandira, que eram bem pouquinhos, bem poucos, que conheciam ela, para trabalhar junto com ela nesse caso, e eles iam matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eles iam solucionar o mistério, né, o desaparecimento da Jandira, possivelmente, e também iriam conseguir créditos para o curso deles e passar de ano. Então eles se matricularam ali no curso da professora, da nossa médica professora, doutora, e começaram a trabalhar junto para tentar saber quem eram essas 2 caveirinhas. O primeiro esqueleto, ele tinha traços no crânio por ferimento feito a bala. Ou seja, já não condizia muito com o depoimento que o Sam tinha dado. E eles já ficaram um pouco assim. Um outro detalhe que eles viram é que a arcária dentária do esqueleto, dos poucos dentes que tinha uma coloração amarelada. E a Jandira, quando ela era criança, a avó dela falou que ela tomou ali um antibiótico que deixou a arcária dela dentária um pouco amarela, com manchas amarelas. Então, era bem provável, que tinha indícios ali de que aquele cadáver, aquele esqueleto, poderia pertencer a Jandira. Só que, de novo, o telefone da polícia ligou. Doutora, a gente acabou de receber aqui a análise da nossa departamento de polícia forense e disse que a gente chegou à conclusão de que esse esqueleto é de um homem, não é de uma moça. O pessoal ficou muito triste com essa notícia e tiveram que aceitar que realmente era um esqueleto de um homem, não de uma moça, porque eles tinham ainda um segundo esqueleto de uma segunda vítima. E nesse segundo esqueleto, eles viram que a forma que a pessoa foi... O que eu posso falar sem mais family friendly? A pessoa teve a sua pele cozinhada. A pessoa tirou a vida do ser humano, cortou ali em pedacinhos e cozinhou. Então a carne ficou ali pregada. Tem vestígios de carne pregado ali no esqueleto. Mas mesmo assim, ainda era muito mais difícil recuperar, fazer o exame de DNA com base apenas no sangue preso no osso que foi cozinhado. E naquela época, a Tailândia, o país inteiro, não tinha um médico forense especializado em esqueletos, com especialidade de pessoas que morreram, esqueleto de pessoas que morreram. Não tinha. Até a nossa médica, que a nossa médica, depois que solucionou esse caso, ficou famosíssima, foi pro exterior, foi estudar, e por isso que ela virou doutora. Ela virou doutora só de esqueletinho, de caveirinha. Então, como ela não tinha a amostra de DNA da Jandira, porque a polícia não deixou ela coletar aquela amostra que foi encontrada no carro do Sam,
ela teve ideia de pedir para a mãe dela uma amostra de DNA da mãe, porque ela sabia que o nosso DNA é 50% da mãe e 50% do pai. Então, se ela pegasse da mãe, ela podia ali comparar para ver quão próximo aquele DNA é, o DNA bate com o esqueleto da filha. Enquanto isso, a polícia não estava assim de mãos abanando, não fazendo nada. Eles estavam ali fazendo alguma coisa. Eles conseguiram encontrar o carro da Jandira abandonado em uma outra cidade. Estava assim arreganhado, assim, aberto para quem quisesse pegar. Eles encontraram e lá eles recuperaram amostras de DNA da Jandira, e eles enviaram essa amostra de DNA para a Jandira, para a médica, e a médica conseguiu ali cruzar o DNA das duas, da mãe com o DNA da Jandira. Porém, isso mesmo assim ainda não foi suficiente para saber se aquela caveirinha era de uma mulher ou não. Então eles tiveram que mandar toda essa amostra, essa coleta, para uma outra pessoa, que era uma outra especialista para uma outra cidade, e depois voltou eles descobriram que essa caveirinha era uma caveirinha de um homem, né? O DNA não batia, ou seja, eles não tinham encontrado Jandira, as pessoas não sabiam ainda aonde estava a Jandira. Aí de novo ela recebeu uma outra ligação, Aí o médico falou assim: olha, doutora Cricri, estão mandando a gente ir lá na fossa do hotel para verificar se a gente acha alguma pista. E ela falou assim: gente, que perca de tempo, o crime aconteceu há muito tempo. Se o cara desmembrou, tirou ali a pele dela, jogou dentro da fossa séptica, dentro do esgoto, vai ser muito difícil a gente encontrar provas de vestígios humanos ali. Vai ser uma perca de tempo. Não é a melhor forma, mas eles falaram que a ordem veio de cima e que eles tinham que fazer isso. Então ela falou assim: ok, vou ajudar vocês, mas com uma condição, que vocês revirem tudo lá por vocês mesmo, que vai dar um trabalhão, não sou paga pra isso, não tô nem recebendo pra isso. E quando vocês já tiverem lá as áreas que é pra coletar, me liga, dá uma ligação pra mim, que eu vou lá e só coleto, só faço meu trabalho, até porque vai estar um monte de imprensa, eu não vou querer falar com ninguém. Eles falaram ok, porque eles não gostavam muito dela mesmo, então eles queriam ficar o mais possível de distância dela. Então falaram ok, e quando eles arrumaram ali tudo só para ela coletar, ligaram para ela, passaram um fio, ela foi lá com o carrinho dela, pegou ali as amostras e voltou para a universidade para investigar junto com a Liga da Justiça que ela tinha formado. E de fato, gente, ela não encontrou nada, não tinha nada ali nas amostras que ela pegou que comprovasse que tinha vestígios humanos ali naquela fossa daquele hotel. E isso foi uma coisa muito estranha. Aí agora imagina diretor, coloca aí música de suspense de série de TV agora, pra pessoa sentir no clima. Ela pegou as duas caveirinhas e ela ficou assim: essas duas caveirinhas tem que ter alguma ligação, porque a polícia fez ali toda uma escavação no rio com mergulhador. Não é possível que essas caveirinhas não estejam relacionadas com o crime que aconteceu. Ela ficou pensando assim: e se o Sam tiver mentido na forma como ele tirou a vida da namorada dele, da ex-namorada dele? E se ele tiver atirado nela? Ele ficou assim, E ela ficou com essa pulguinha atrás da orelha, e ela falou assim, passou um fio pra polícia: faz o seguinte, vamos fazer uma procura lá na fossa, lá no banheiro da casa dele. Aí eles não queriam, né? Porque foi uma sugestão que partiu dela e eles não queriam ouvir. Porque eu acho que, na verdade, ela era a mulher e o pessoal não queria dar o braço a torcer. Acho que era bem essa a verdade mesmo. Sociedade bem machista. Chegando lá, pegaram o sprayzinho assim... Sprayaram em tudo na parede, apagaram as luzes, jogaram aquela luz ultravioleta e viram e falaram assim: ih, caramba, Jesus! Olharam assim e falaram assim: meu Deus, quanta marca de sangue invisível aqui nesse banheiro, né? Tipo, Jason passou por aqui. Jason fez a festa aqui. Aí eles começaram a revirar tudo, pegaram material, abriram a fossa da casa dele, tcharam, lá tinha... Ela não precisou nem fazer, nem levar nada pro laboratório, porque as coisas estavam tão evidentes ali, estavam tão bem preservadas, que dava pra ver, né, pedaços e pedaços grandes, e foi quando aí o Sam teve que contar realmente como tudo aconteceu. Então, vamos
a verdade de como realmente aconteceu o crime. A Jandira e o Sam, eles estavam juntos no apartamento dele, ele atraiu ela para o apartamento dele, deu ali uma desculpa. A Jandira tentou terminar com ele, porque a Jandira estava conhecendo uma outra pessoa. E o que foi que ele fez? Ele pegou uma arma que pertencia ao pai dele e pá! Aqui, ó, na cabeça dela. Aí ela já caiu sem vida. E como ele era estudante de medicina, ele pegou uma faca da cozinha e começou ali a fazer todo o trabalho. Ele jogou partes do tecido e parte dos órgãos pela descarga, pela privada, deu ali descarga, só que ele viu que dava muito trabalho, então ele jogou uma parte ali na descarga e uma outra parte dentro do próprio esgoto, da própria fossa, da própria casa onde ele morava. Ele abriu ali a fossa, pá, e jogou com uma bolsa ali. Então por isso que estava super bem preservado, que ele não cortou muito em pedacinhos. Aí ele pegou os ossos, colocou tudo em uma bolsa esportista, dirigiu até uma outra cidade nesse rio, onde ele realmente disse que tinha jogado os ossos, jogou ali só os ossos e pegou a bolsa. No dia seguinte, ele dirigiu para uma outra cidade, ligou ali para o amigo dele, falou assim: olha, eu tô indo aí te visitar. Foi para essa cidade do amigo dele, chegando lá deu uma desculpa e falou que precisava lavar o carro. Por isso que quando a polícia foi colher o depoimento das pessoas ali, não batia, porque o pessoal falou que o Sam estava lavando o carro dele quando chegou na casa do amigo dele. Tá meio estranho você ir para casa do seu amigo para lavar o seu carro. Aí ele passou um dia lá com o amigo dele, voltou para casa dele, no dia seguinte foi para uma outra cidade levar o carro da Jandira, e ele levou esse carro e deixou o carro ali escancarado, aberto, porque ele falou o seguinte: vou deixar esse carro aqui abandonado aos olhos de todo mundo, porque a primeira pessoa que passar ali vai pegar este carro e vai roubar o carro e vai levar e vai sumir, esse carro vai evaporar, então ninguém vai encontrar esse carro. Só que o carro ficou lá, gente, mais de um mês, abandonado, tudo aberto, novinho o carro. Não sei se era novinho, na verdade, que não tem a menção. Mas tava ali o carro e ninguém pegou. Foi um milagre. Ela fala com essas palavras: gente, foi um milagre ninguém ter pego esse carro. Aí, no terceiro dia, ele foi pra casa da mãe dele. E lá na casa da mãe dele, os pais dele, ele queimou as roupas da Jandira. Então, ele tocou fogo ali e ele já tinha vários álibis para alguns dias que ele tava ali, para alguns dias da falta dele, né? E nesse roteiro todo, ele já tinha ali vários álibis para comprovar as versões dele. A gente passou ali 3 dias, né? Deu a volta em várias cidades na Tailândia para poder espalhar, pulverizar as coisas. Na casa dele, a arma foi recuperada, estava escondida, obviamente, mas como ele disse onde estava a arma, a polícia pôde encontrar. Ou seja, a polícia, gente, ela fez ali uma coisa bem meia boca, porque eles realmente não queriam investigar o caso. Eles foram ali só bater ali na porta, olhou assim, ó, tem nada e foi embora. Aí nessa vez que eles foram realmente que encontraram as coisas, tiveram que revirar a casa. Eles encontraram a arma, encontraram, né, todos os vestígios. Isso já foi suficiente para condenar o Sam. Então, o Sam, ele foi condenado em março de 1998. Esse caso, para você ver, o período em que o caso aconteceu até a condenação dele foi muito rápido, porque a imprensa e a opinião popular estava em cima desse caso, porque realmente chocou. As pessoas ficaram assim, chocadas com o que aconteceu, não tinha nem como inocentar o cara, né? Então ele foi condenado à prisão perpétua em 1998. Aí, em 1999, ele entrou com recurso, porque ele disse que ele foi coagido, ele foi forçado a dar esse testemunho do jeito que foi dado, e ele disse que ele não premeditou, ele não planejou a morte da Jandira. Ele disse que foi um lapso do momento, não foi uma coisa planejada, porque ele ficou muito chateado com o que aconteceu e que ele perdeu a cabeça, e por isso ele fez o que fez. Aí ele passou por um exame psicológico, e o psicólogo falou assim: esse rapaz aí, ó, tá bonzinho da cabeça, sem problema nenhum, não. Ele tá apto para ser julgado, não teve nada de lapso, não. E aí, gente, tem uma coisa nessa história toda e vocês vão rir. O amigo dele, lembra que ele foi que no segundo dia ele foi visitar o amigo dele para lavar o carro dele? Nesse dia que ele foi lavar o carro dele, ele escondeu a bolsa da Jandira com alguns pertences dela ali em uma área perto da casa do amigo dele, na casa dele. E o amigo dele disse que 2 cobras entraram em um buraco ali na casa dele. E quando eles foram matar a cobra, pegar a cobra, eles encontraram as coisas da Jandira. Só que a minha visão das coisas, gente, pela pesquisa que eu fiz e pelo que eu acho, é que não teve cobra nenhuma não, gente. É porque eles, quando isso aconteceu, o pessoal ficou assim ligado. Cara, o cara veio aqui na minha casa, passou um tempão aqui. Será que ele deixou alguma coisa aqui?
Aí eu acho que foi isso que aconteceu. Eles começaram a procurar por eles mesmos, encontraram e deram essa história pro promotor lá de justiça. Falou, olha aqui, ó, uma cobra entrou lá em casa, conseguiu encontrar, e ninguém questionou não, e tava ok, tá tudo bem, né? Ninguém questionou e só entregou as provas. Aí, se a casa não tinha caído, caiu, desmoronou, deu terremoto, desabou tudo pro Sam. Porque ele não foi só condenado à prisão perpétua, como mudou a sentença dele, porque foi comprovado que foi mais do que premeditada a morte da Jandira mais uma vez, e ele foi condenado teve uma sentença de morte em 1999. Só que ele foi para um terceiro julgamento, alguns meses depois, e essa pena foi revertida para uma prisão perpétua, porque eles revisaram ali o depoimento do Sam e concluíram que o Sam ele havia confessado a primeira vez. Ele nunca negou que matou a menina e estava ali cooperando. E eles entenderam que, como ele estava ali cooperando com a investigação, ele deveria receber uma pena perpétua e não de morte. Por que esse caso foi tão importante para a Tailândia? Porque esse foi o primeiro caso em que foi usado DNA para se encontrar o autor do crime. Nunca antes um caso de desaparecimento tinha usado a medicina forense com técnicas de DNA para reconhecer uma vítima, e meio que começou a lançar na mídia provas de que a Tailândia precisava fazer desesperadamente, urgentemente, um departamento para encontrar pessoas desaparecidas, que até então não tinha, e a polícia também não investigava como deveria investigar, não tinha prioridade. Só que essa criação desse departamento só foi realmente oficializada pelo rei da Tailândia e pelo governo da Tailândia só em 2011, mas mesmo assim funcionou meio capenga. Funcionou mais ou menos, mas estava ali, né? Já era um indício. Então, tem muitos casos de desaparecimentos que aconteceram na Tailândia que nunca foram resolvidos porque realmente nunca houve uma investigação decente, séria, como deveria ter sido feito, com atenção, com cuidado. Aí em 2011 tivemos uma atualização sobre esse caso. Em 2011 o Sam, ele já tinha 35 anos e, devido ao bom comportamento dele e também a um perdão do rei, ele foi liberado, foi solto em 2011. Ou seja, ele passou 13 anos e 9 meses atrás da grade, e lá, nesse período de 13 anos, ele se formou em advocacia criminal. Que irônico, né? Aí, quando ele saiu da prisão, ele teve o direito de mudar de nome, ele mudou de nome, e em 2014, ele voltou de novo a ser notícia, porque a imprensa descobriu que ele estava tirando o registro da OAB lá da Tailândia. E quando a OAB descobriu que o nome que estava ali aplicando era ele, era de um assassino, o pessoal pegou a aplicação dele e falou assim, rasgou e falou, você nunca vai ter autorização para ser advogado aqui, que absurdo. E isso que aconteceu, ele acabou voltando à mídia e acabou sendo revelado o nome dele, né? Por isso que as pessoas sabem qual é o nome dele, e todo mundo sabe que ele é um assassino, ele vai conviver isso pro resto da vida dele. A nossa médica ficou super famosa após esse caso pela influência e por tudo que ela prestou para solucionar desse caso, não teve como negar. Ela acabou ficando super requisitada, e a partir deste caso ela pegou vários outros casos, porque ela era uma das principais médicas forenses do país. Então ela pegava ali os pepinos mais pipinudos que a Tailândia podia ter, e por isso que ela fez esse livro, narrando ali os maiores pepinos dessa salada que ela se envolveu. Então tem várias notícias sobre ela, e eu amei o livro dela. Esse livro é descrito no primeiro capítulo, tem mais outros capítulos com mais outros casos, e se você quiser ler, vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, esse livro. E ele tá em inglês, não tá em português, mas eu já dei ali o resumo do primeiro capítulo, que é isso. E uma outra informação que não vai mudar em nada a história é que ela também ficou muito famosa porque ela tinha um cabelo assim, meio Tina Turner, meio Zé de Camargo e Luciano. E esse cabelo dela, esse penteado acabou virando uma sensação na época, que ela adota até hoje, porque ela gosta desse penteado. E ela
ficou conhecida por causa desse penteado. As pessoas começaram a comentar muito, a replicar o penteado dela. Nos jornais, eu achei que eles sempre falam do penteado dela, falando que é um penteado desleixado, bagunçado. Eu não acho que seja um penteado desleixado, bagunçado. Eu acho que é um estilo, que é o penteado que tem que ser assim, desse jeito. A pessoa que escreveu ali que não sabia, que não entendia nada dos cabelos, dos Paranauê. Eu acho, só acho. Como vocês viram, esse caso deu muito trabalho, gente. Como todo asa criminal, eu perco muito tempo lendo, porque eu gosto de ler as coisas pra entender. Eu não leio um Wikipedia, eu leio um livro, vejo filme, vejo série, vejo documentário, vejo tudo, gente, pra poder fazer um vídeo mais do que completo, porque os meus inscritos merecem coisas completas, informação de qualidade. Se você gosta dessa informação de qualidade, já coloca aqui no comentário. Gosto de informação de qualidade, hashtag gosto de informação de qualidade, para eu saber que você chegou até aqui. Meu muito obrigado a todo mundo que tá apoiando aqui o canal, gente, eu fico muito agradecido. Então, se você quiser me ajudar, você pode deixar comentário, deixar o like e mandar esse vídeo pro grupo que gosta desses casos assim, cabulosos, gosta de experiências na Ásia, que eu posto de tudo, gente. Eu posto esses casos criminais, faço de tudo um pouco. Eu bato bolo, faço vídeo, faço vlog, sou pai solo de 3 gatos, então tem muita coisa aqui nesse canal, tá bom? Então, um beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.